Começo do Mengão em 26, amiguinhos, preocupa, viu? Jorginho, próximo de retorno em semana, sem dúvida, decisiva para o Flamengo. Busca por atacante é a solução? A gente vai falar sobre esses temas, tá? Na Recopa, Flamengo briga contra uma história nada legal, de verdade, é indigesto. E tudo sobre o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que será realizado hoje. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estão sentindo falta do Jorginho no meio-campo do Flamengo? Eu, de verdade, sinto falta, não só dele, né? Do próprio Flamengo dentro de campo, que parece que tem alguns jogos que eles não entram, né? Não, estão de férias. Mas eu acho que logo, logo eles começam a aparecer para jogar. A gente, pelo menos, acredita muito nisso. O Jorginho se contundiu na Supercopa Rei contra o Corinthians e lá para cá não apareceu mais. Se recuperando, aliás, hoje é tida a possibilidade de ele pelo menos aparecer no banco de reservas. Entrar em campo, muito difícil. O jogador está sendo preparado para quinta-feira, jogo contra o Lanús pela Recopa. A gente, quando fala de volante, não tem como deixar o Jorginho fora, não é verdade? Não tem. Peça fundamental no elenco do Flamengo, principalmente nesse momento que a gente precisa de soluções. O jogador, sem dúvida nenhuma, é uma arma muito forte e necessária para uma arrancada diferente do nosso Flamengo. Então, retornando, por favor, jogar bola é preciso. E continuando com as notícias, galera, uma pergunta que queria fazer para vocês. Um atacante hoje para o Flamengo seria a solução? Você entende como sendo uma solução para os nossos problemas? Eu acho que não é só isso que é os problemas do Flamengo, não. O Flamengo saiu atrás de Darwin Núñez, Caio Jorge, Marcos Leonardo, mas nenhuma das negociações foram em diante. O Flamengo continua focado atrás de um atacante, fato, mas só isso vai resolver? O departamento de futebol entende que a ausência de um centroavante nato para revezar com o Pedro não é um grande problema no início da temporada ruim do nosso Flamengo. O time tem apresentado falhas defensivas, sofreu gols nos últimos 8 jogos. Além disso, tem encontrado dificuldades na criação. A Arrascaeta, a gente já sacou, não vive a sua melhor fase. Talvez a parte física não está correspondendo, a parte técnica não está muito apurada. Tudo isso faz com que o nosso cabeça pensante simplesmente não consiga produzir. Independente de qualquer coisa, a diretoria entende que o Flamengo, para ter a sua melhor versão, os jogadores dentro de campo também têm de corresponder às expectativas. Na boa, na minha visão, não adianta nada nós termos um outro atacante se o restante do elenco não está conseguindo produzir. É triste e dura a verdade, mas é uma realidade. Concordo plenamente com você. A gente precisa sim muito de um atacante, mas também precisa corrigir erros que a gente está vendo dentro de campo que estão simplesmente ridículos, né? Com certeza. O Globo Esporte ontem trouxe uma matéria que a pauta era exatamente o entendimento com relação ao Flamengo e a uma eventual contratação de atacante. E o denominador é muito parecido. O problema não é só a contratação de um atacante, é a evolução do grupo que tem que rolar e rolar logo, senão a situação começa a ficar muito complicada. Se fosse só atacante, a gente não estaria falando temporada ruim do Flamengo, estaria falando temporada ruim do Pedro, né? Não é? Bom, galera, e seguindo com as notícias, o Flamengo acendeu o sinal de alerta em 2026
E os números preocupam, tá, amigos? A defesa, que era o ponto forte na temporada dos 4 títulos em 2025, já sofreu 25% de todos os gols do ano passado. E isso em menos de um mês. A derrota para o Lanús foi a 4ª do time principal, comandado por Filipe Luís. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, em 2025, o Flamengo só foi conhecer a sua 4ª derrota em julho, na metade do ano. Ano passado, o time ficou invicto nas primeiras 15 partidas. Em 2026, perdeu já no segundo jogo. E tem mais, tá, amigos? Em 25, o Flamengo não perdeu 2 vezes seguidas em nenhum momento. Agora foram 3 derrotas consecutivas, né? Algo que não acontecia desde abril de 2023. Olha isso! No ano mágico dos títulos da Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileiro, o time perdeu apenas 9 vezes. Agora, em menos de um mês, já tem quase metade disso. A Supercopa já ficou pelo caminho, a Recopa ficou um pouco mais difícil depois da derrota para o Lanús. No Brasileirão, o Mengão é apenas o 11º colocado. No Carioca, quase teve que disputar ali o quadrangular do rebaixamento, se classificou na Bacia das Almas e agora encara o Madureira buscando uma vaga aí na final. É um começo de temporada muito abaixo do esperado. Vamos reagir, Flamengo? Já passou da hora. Faz tempo, né? Faz tempo. Acho que desde o primeiro jogo já tinha passado da hora. A verdade é essa. E, amigos, já que a gente só fala... Problemas? Amigos, só fala sobre coisa ruim. Existem números que são totalmente contraditórios à necessidade que o Flamengo tem quinta-feira contra o Lanús. Já foram disputadas 32 edições da Recopa, sendo que dessas 32, 14 delas, quem venceu o primeiro jogo automaticamente foi campeão dessa disputa. Em 6 oportunidades houve um reviravolta, 3 delas com brasileiros. Do resto, sempre a lógica foi o resultado final. Ou seja, o Flamengo na quinta-feira contra o Lanús, ele briga contra o adversário e também contra a estatística. Entrar focado, a gente pede isso faz muito tempo. Apresentar um futebol que faça o adversário temer o Flamengo é o que a gente mais deseja. E que isso comece a acontecer, né? Que isso comece a acontecer, porque eu vou falar pra vocês. Hoje, ninguém tem medo do Flamengo, não. Não. Não tem, viu? Também acho. Bom, galera, e pra finalizar, hoje é dia de Mengão. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Esperamos que seja bom, né? O Flamengo entra em campo hoje pressionado. Às 20h30 no Maracanã, enfrenta o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. Mas o clima, como todos vocês estão sabendo, não é dos melhores. Depois da derrota no jogo de ida da Recopa, o time do Filipe Luís chega cercado de questionamentos. Mesmo com 3 vitórias seguidas antes do jogo na Argentina, as atuações não convenceram em nada a nossa torcida. E agora aí vem mais um teste pela frente, né? Do outro lado, o Madureira chega embalado, classificou na Copa do Brasil e ainda eliminou o Boa Vista nas quartas de final do Carioca. E atenção, galera! Filipe Luís deve voltar a mesclar o elenco para o jogo de hoje, pensando aí na decisão da Recopa na próxima quinta-feira, que também será no Maracanã, tá, amigos? Bom, dito isso, a provável escalação do Flamengo para hoje é Andréu, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Plata, Lino, Pedro ou Bruno Henrique. Gosto do nome Vitão. A gente precisa de sangue novo no sistema defensivo, até porque o Ortiz não vem produzindo o que a gente espera e sabe que ele tem de futebol. Galera, na minha visão, o Flamengo precisa acertar um jogo para as coisas se encaixarem novamente e ter aquilo que está faltando, que sem dúvida nenhuma é confiança. A partir do instante que o Flamengo tiver essa partida, não tenho dúvida, as coisas vão começar a fluir de uma forma legal. Essa semana, pela primeira vez depois que o Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo, começou o burburinho de demissão do treinador, coisa que, como sempre,
a diretoria fez questão de afastar essa possibilidade. Tem que ficar de olho, tem que evoluir, tem que trabalhar e levar os jogos com seriedade. Time para isso, independente de estar mesclado, o Flamengo tem. Bom, galera, só uma informação, os 2 jogos, tá, contra o Madureira serão no Maracanã. Os 2 times aí, a gente já havia falado, entraram num acordo, então vão acontecer as 2 partidas no estádio do Maracanã, ok? Lembrando a vocês, amigos, que após a partida hoje teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, corre todo mundo pra cá para ver se a gente bate, né, enfim, um papo super legal sobre tudo o que ia acontecer nesse jogo. A gente espera e estamos aqui, ó, na torcida, né? Claro, sempre. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje, nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.